O Sindicato dos Servidores da Educação de Rondônia, Sintero, decidiu em assembleia, nesta terça-feira, a continuar com o movimento de greve, mesmo depois que o governo federal excluiu os servidores públicos estaduais e municipais da reforma da Previdência. A partir do dia 29 vão deliberar, né? Porque a primeira votação da PEC seria dia 28. Então a gente vai segurar até o dia 28 e depois, dia 29, o pessoal delibera se para, se continua, de acordo com o que estiver acontecendo até lá. Porque, na verdade, nós entendemos o seguinte, os colegas de trabalho fizeram a leitura que essa jogada dele passar para os estados é um golpe que ele está dando no trabalhador. Por quê? Porque ele não citou artigo que ele vai mexer na reforma, entendeu? E ele fere a Constituição, porque, segundo a Constituição, os entes federativos em relação à Previdência são iguais, direitos iguais para todos. Só que o governo federal, ele alega que os governos estaduais, quando renegociaram a dívida, eles fizeram e aceitaram umas condições de ajustes fiscais. Então, eles próprios, tanto o municipal como o estadual, ficariam responsáveis por esses ajustes. Você acredita que isso continua sendo a embromação para colocar a goela abaixo a PEC 287? É justamente por causa desses ajustes fiscais. Quando eles aprovaram a PEC 55, eles congelaram os gastos da educação e saúde por 20 anos. Então, praticamente ele já amarrou com os estados, né, o que vai fazer com o trabalhador no futuro. Congelamento de salário, entendeu? Aumento do desconto da Previdência, que, aliás, esse desconto da Previdência no estado de Rondônia já teve o aumento, que foi de 11 para 14 até 2019, foi 0,5% esse ano, 1,5% ano que vem e 1% no outro ano, que vai totalizar 14% de desconto. Já é o pacote de ajuste fiscal do governo, que já atingiu os funcionários públicos, todos os funcionários públicos do estado de Rondônia. Então, quando ele joga a responsabilidade da Previdência para os estados, é justamente por causa desse pacote mesmo, que agora eles chamam de PEC 95, eles mudam de nome, né? Era 241, passou para 55, agora, quando aprovada, chama-se 95. Então, eles vivem mudando de nome para confundir a população, para confundir o trabalhador, para a gente não entender o que está acontecendo. Mas a gente é bem esclarecido, né, e a gente entende o que está acontecendo. E no país, a mídia lá fora não divulga, mas são 8 estados com movimento de greve forte. Inclusive, essa declaração do Michel Temer ontem à noite é justamente por causa da força do movimento, do impacto do movimento, né, porque o objetivo dele seria paralisar esse movimento para poder dar um tempo para eles poderem ter um fôlego para aprovar a reforma, porque de toda forma ele quer aprovar a reforma, e essa reforma prejudica. Aí ele não está tirando os setores que não estão se mobilizando, como os agricultores, os privados e os federais, né? Ele, inclusive, segundo ele inclui, mas, na realidade, não tem como ele deixar os estaduais de fora, porque os governos do estado, como você bem lembrou, sobre os ajustes fiscais, aquele pacote, está deliberado de amarrar com a União toda e qualquer decisão que for tomada em relação ao funcionário, né? Porque não tem como estados e municípios não seguir, porque fere o artigo 40 da Constituição, e que reza que a reforma a Previdência, né, tem que seguir a Constituição, entendeu? Então, não tem como contrariar a Constituição Federal. Nesta quarta-feira, haverá uma audiência pública na Câmara de Vereadores para discutir os pontos principais da PEC 287. Por que é importante esse movimento que a gente está fazendo e por que é importante outros sindicatos, outras entidades sindicais, outros trabalhadores se juntarem a nós nessa luta, porque essa luta, na verdade, ela não é só de educadores, é uma luta pro-social, né? E que horário vai acontecer esta audiência na Câmara de Vereadores? Isso, está marcado para as 14h, essa audiência na Câmara dos Vereadores. Pela manhã, a gente vai ter um movimento também em Novo Horizonte, com todos os agricultores lá, que é tipo uma audiência, mas lá é público, né? É um ato público. Mas aqui vai ser audiência pública na Câmara dos Vereadores, os vereadores estarão participando, outras entidades sindicais estarão participando, e nós daqui do Sintero estaremos participando também para esclarecer a população o porquê de todo esse movimento e da importância desse movimento, porque esse é um movimento nacional, ele não é um movimento estadual, e está acontecendo no país todo e está dando repercussão já, tanto que Michel Temer já está recuando, e nossa preocupação é porque ele quer aprovar de qualquer forma, né? A gente não quer que aprove.